Está entrando no ar o seu programa de toda quinta-feira. Socializando. Um programa idealizado e apresentado pela professora doutora Paula Junqueira, professora e pesquisadora do curso de Geografia da Universidade Estadual de Goiás, Unidade de Iporá. Um programa da Web Rádio CEPI de Aplicação, coordenado pela professora Alessandra Nunes, em parceria com os projetos Rede, Sociedade, Educação, Trabalho e Ensino de Geografia, e o projeto O Fortalecimento dos Conselhos Escolares e da Democracia Participativa na Escola Pública. Projetos vinculados ao Laboratório de Pesquisa, Extensão e Ensino de Geografia da UEG de Iporá. 1 hora pelas ondas da internet, para socializar com a comunidade a dinâmica, as propostas e projetos da Rede Pública de Ensino, da Escola CEPI de Aplicação, da UEG e das demais instituições que se preocupam com a formação humanizada do povo iporaense. 1 hora para levar ao ar informação e conhecimento, acessíveis aos ouvintes, sobre diversos temas do cotidiano, da cidade, de Goiás e do Brasil. É a ciência e a democratização do saber na palma da mão pelo seu aparelho celular. Um programa que revela aos ouvintes a importância e a qualidade da educação pública. Estaremos aqui, junto e misturados, pelas redes sociais do CEPI de Aplicação de Iporá, todas as quintas-feiras, das 10 horas e 30 minutos às 11 horas e 30 minutos da manhã. Bom dia! Então sejam muito bem-vindos, caras e caras estudantes, ouvintes. Bom dia, professoras e professores. Bom dia, convidados. Bom dia, Aline. Bom dia, Tatiele. Bom dia a todos. Bom dia, professora Alessandra. Bom dia a todos que nos ouvem aqui nesse dia, nessa manhã, novamente com o programa. Eu sou Paula Junqueira, mãe, professora e membro dessa comunidade escolar e apresentadora do programa Socializando. Quero mais uma vez, antes de começar, agradecer ao CEPI de Aplicação pela oportunidade dessa parceria, junto com o Laboratório de Pesquisa, Extensão e Ensino de Geografia da UEG de Iporá, e especialmente agradecer à professora Alessandra Nunes, idealizadora do projeto Web Rádio Aplicação, um projeto que cada dia mais tem impactado na formação dos estudantes dessa escola. Está no ar mais uma vez, hoje, 23 de agosto, o programa Socializando. Um programa que valoriza a força da escola pública no seu papel na transformação de uma sociedade justa, participativa e solidária. Participem, mande suas dúvidas e sugestões pelo chat, pelo Instagram e pelo telefone, também pelo WhatsApp da escola, 649-92921-1743. E o tema dessa manhã será Gestão Democrática e Participativa na Escola, E antes da gente começar e apresentar os nossos caríssimos convidados, vamos para a música inspiradora aí, Aline, A música aí dos anos 80, Brasil, Cazuza. Então, voltando, depois de uma música inspiradora, uma música da década de 80, não é à toa que a gente traz a música, Uma música que veio depois da redemocratização do país, depois que a gente passou por uma ditadura cívico-militar, e depois que o povo começa a ser estimulado a participar de novo das decisões. E hoje o nosso tema, nada mais, nada menos, que nós vamos conversar aqui com a professora Maria Vitória Nogueira Diniz, ela que é coordenadora administrativa e financeira do CEPI de Aplicação. Bom dia, Vitória. Bom dia. E vamos conversar também com o meu colega de trabalho na UEG de Iporá, Olavo Carvalho de Lima, bacharel em Direito, estudante do curso de Letras também da UEG. Bom dia, Olavo. Bom dia, Paula. Bom dia a todos os ouvintes. Então, já vou passar direto a palavra e depois a gente vai conversando junto aqui para poder falar desse processo democrático, essa participação nossa na escola pública, essa participação nossa na sociedade, nos espaços que nos compete, nas decisões e na gestão. E eu vou passar direto a palavra aqui, e Vitória, eu quero que vocês se apresentem, também para os ouvintes, falem quem vocês são, o que vocês fazem, tá certo? Vou passar para a Vitória, porque acho que boa parte dos nossos pais e mães, eles conhecem um pouco da Vitória. Vitória, palavra. Então, bom dia a todos, é um prazer estar aqui, nesse momento, falando com vocês, e eu sou coordenadora administrativa e financeira aqui do CEPI de Aplicação, já tem algum tempo,
E a nossa função, ela é de executar, né, os recursos que chegam para a escola. E, além disso, também tem outras coisas que a gente precisa, né, de estar cuidando. No entanto, a gente não faz nada, absolutamente nada, sozinho. É um conjunto de pessoas, e nesse conjunto de pessoas também inclui, de modo exclusivo, o conselho escolar. Porque quando se fala de finanças, né, em recursos, né, públicos, tem que ter um conselho. O conselho é a parte jurídica da unidade escolar, né? É a unidade executora. O nosso aqui, da nossa unidade, ele foi criado desde que a escola existe, que a escola foi criada já nos anos de 1993, no final do ano, e começou a entrar em funcionamento no ano de 1994. Só que ainda não era, né, o CEPI de aplicação, era o Colégio de Aplicação da FECLIP. E durante esse tempo, ele foi se transformando, né? Então, lá em 1995, foi criado o primeiro conselho escolar, né, da unidade, é o mesmo, né, até hoje, não tem alteração, o que muda é o estatuto. O estatuto do conselho, ele é alterado de acordo com a legislação, né, que pode mudar, portarias, né, que vêm da SEDUC, coisas assim. O último tem mais ou menos uns 6 anos, porque houve a mudança da questão da presidência do conselho. Antes era qualquer pessoa da comunidade, né, ali nos eleitos, poderia ser o presidente, e voltou novamente para o gestor. Então, o gestor, ele é o presidente nato do conselho, e além do gestor, nós temos mais outras pessoas que fazem parte, né? No caso nosso aqui, são de 7 a... Está um pouco baixo? Então, são de 7 a 14 pessoas, tem a parte da diretoria, né, tem o presidente, o vice-presidente, secretário, tem a comissão de execução financeira, que tem o primeiro membro, o segundo membro e o terceiro membro. O primeiro membro da execução financeira é o que administra, vamos dizer assim, né, os recursos junto com o presidente. É o que determina lá a assinatura, que faz os processos no banco, esse tipo, assim, de atividade, né. E também tem o conselho fiscal, que é muito importante. E o conselho fiscal, ele é formado por uma pessoa de cada segmento da unidade escolar. Então, tem o representante dos professores, o representante dos servidores administrativos e também dos alunos ou pais. No caso do CEPI de aplicação, não tem representante de aluno, porque aqui todos são menores de idade, né? São menores, então um pai pode representá-los. E também tem o específico, né, do pai. A eleição é de 2 em 2 anos, a validade. O nosso vale ainda até o final deste ano, tem que fazer nova assembleia, nova eleição. Então, esse conselho que ora como é que é? Como é que é eu? A língua enrolou, eu sei dizer, mas a língua enrolou aqui pela secura, né? Até 17 de novembro, né? Então, antes disso, 30 dias, a gente vai movimentar a assembleia, né? A gente já convida aí os pais, né, que estiverem interessados em participar, porque às vezes é difícil mobilizar os pais, né, para que participe. A Paula, atualmente, ela é uma representante desse segmento, que nesse conselho que ora está em função. E aí é o seguinte, as pessoas que estão não podem ser reconduzidas. Pode ser reconduzida, mas não para o mesmo cargo, menos o que é o primeiro membro da execução financeira. Quer dizer, aquele que fica junto com a presidente do conselho, né, não pode ser reconduzido, tem que ser um novo. No caso, por exemplo, a Paula, que é mãe, que é atuante, ela pode ser, mas numa outra função. Como ela é mãe, ela não é servidora da escola, então ela pode ser lá como convidada da comunidade. Mas o seu esposo, por exemplo, pode, outras mães podem, né, participar. Eu vou beber um golinho de água, porque minha boca está muito seca. Obrigada, Vitória. Vamos passar aqui para o Olavo, né? Olavo, a gente sabe, né, já vou antecipando aqui para os ouvintes, que a Vitória está aqui como essa representante da escola, como a representante administrativa e financeira e participativa desse conselho escolar, que é uma das instâncias que tem dentro da instituição escolar, que representa a gestão democrática, né, dos servidores, dos membros da comunidade, para poder fazer esse trabalho de gestão financeira
né, da unidade, mas também temos outros espaços, né, que é a nossa participação enquanto pais, enquanto membros também, que essa gestão financeira, ela se resulte também em uma outra gestão pedagógica, em que os pais possam participar, os alunos possam saber o que acontece aqui internamente, para facilitar e promover o melhor processo de ensino-aprendizagem. Isso é dentro da escola. E aí, Olavo, né, nós te convidamos pela sua experiência, né, nos conselhos aqui do município de Iporá. Então, eu queria também que você se apresentasse nesse sentido, quem você é, o que você faz, qual é a sua participação, a sua experiência, e também, é claro, nós vamos te explorar aqui como bacharel em Direito, né, para falar sobre isso, para falar sobre os direitos, os deveres, o papel da democracia, né, na formação das pessoas, sobretudo nesses espaços que você atua, e aqui o que a gente pode pensar na escola. Então, novamente, bom dia, Paula. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a Paula, a Alessandra, a Aline e a Tatiele, que estão aqui agora nesse ambiente, né, pela iniciativa. Acho que você citou a música do Cazuza, ele falou aí de redemocratização. Eu acho que democratizar é isso, é chamar a comunidade aqui, a comunidade acadêmica, discente, para participar mais do dia a dia da escola. Bom, eu sou advogado, sou técnico administrativo também, da UEG, e também sou aluno do curso de letras. Mais especificamente, a respeito da participação em conselhos, eu já tive a oportunidade de participar de diferentes conselhos municipais aqui no município de Iporá, do Conselho da Pessoa com Deficiência e também do Conselho do Meio Ambiente, Municipal do Meio Ambiente. Então, os conselhos, eles existem para democratizar o acesso às políticas públicas, ao planejamento das políticas públicas. E no âmbito aqui da escola, ele existe justamente para isso também, para chamar a comunidade, os pais, os alunos, a primeiro entender como acontecem as coisas e a partir daí poder também não só apontar erros, mas também sugerir soluções para os problemas. Porque a partir do momento que a gente entende como funciona, a gente tem condições de colaborar também, e não só apontar o dedo. Porque é o que eu costumo dizer, né? A crítica pela crítica, a crítica sem um ato concreto, ela é só um desabafo. A gente tem que agir concretamente. E uma forma de agir concretamente no âmbito aqui da escola é participar do conselho da escola. Obrigada, Olavo. Né, a defesa, assim, o que a gente pensa, né? Ah, claro. Então, é como o Olavo colocou. O conselho aqui da escola, a gente às vezes não reúne, né, com tanta frequência como até gostaria de reunir o grupo. No entanto, quando a gente vai tomar decisões, a gente ouve os colegas que estão mais próximos em qualquer situação, né, em qualquer momento. E assim também os pais, eles podem vir à escola a qualquer momento, conversar com qualquer um de nós. Nós somos totalmente abertos, né, a ouvi-los, né, a ver o que é possível, contribuições, né, de sugestões, porque, como a gente colocou, financeiros, recursos, de modo algum a gente vai, porque todo recurso que chega, ele tem uma portaria que direciona esse recurso. Todos os recursos, eles são licitados, tudo que é feito aqui é com licitação, é com pregão eletrônico, é com chamada pública, é com dispensa de licitação. Então, nem um centavo ele vai ser gasto de modo indevido, de acordo com a portaria. Nós não podemos deixar de seguir absolutamente nada. E nada é feito sozinho. É com um grupo, e a gente ouve, e mais, tudo que é decidido aqui, geralmente, é pensando primeiramente no nosso estudante, né? Porque, igual agora, acabou de chegar um recurso, que é a segunda parcela do Pró-Escola 2023, é o único recurso que nós temos disponível no momento. Ele acabou de chegar, a gente precisa, inclusive, de conversar. Uma parte vem para a capital, outra parte vem para o custeio. Capital, então, é um bem permanente, né, para a unidade escolar. E o custeio é a demanda, né, de custear a unidade escolar. Então, é de adquirir desde o material de limpeza, para limparem a sala, limparem a escola, desde o pincel para escrever no quadro, o toner na secretaria, o papel para fazer a impressão de todas as atividades, tudo que é utilizado dentro da escola, é a escola que tem que organizar um plano de trabalho, encaminhar para a CRE, ser aprovado para depois fazer o uso do recurso. Então, a gente tem todos os critérios e nós fazemos, assim, uma questão imensa de cumprir tudo rigorosamente. Isso é
praxe nossa, né? A gente não deixa passar nenhum dia e também não antecede nada daquilo que está orientado. Então, a gente cumpre isso rigorosamente. E como eu falei, em primeiro lugar é o estudante, é o aluno. E a gente também tem que observar todos os segmentos. Às vezes a gente faz uma ação agora que ela beneficia o aluno, mas tem uma outra carência que é observada ali, e a gente tem que também procurar atender aquele outro segmento. Se a gente pudesse atender a todos, né, momentaneamente juntos, seria maravilhoso, mas infelizmente os recursos não são muitos, né, são poucos, e no momento temos somente para a escola. E as verbas da merenda escolar, né, que aproveitando, quero até assim fazer um apelo, dizer que nessa semana agora começou uma avaliação, um questionário que tem que ser respondido pelo estudante no NET Escola, fazendo uma avaliação da merenda escolar diária. No caso aqui da nossa unidade, deve ser respondido após o último lanche, né? Ou então pode responder em casa também. E para nós tem sido um pouco dificultoso fazer essa avaliação, porque todos os estudantes têm que fazer. Então aqui a gente tem a questão da aula, da queda de energia, de ter o celular ou não, o laboratório tem computadores, tem o laboratório móvel, mas às vezes não atende a todos a tempo. Então aquele que não conseguir fazer aqui, ele pode fazer em casa. Viu? Tem um questionário lá, já vem pronto, é só entrar e responder. Então, foi baixada uma portaria, né, pela SEDUC, e isso é obrigatório. E a gente está aí, trabalhando com afinco, fazendo tudo o que é recomendado, e a gente aceita, sim, as sugestões sempre. Nós somos muito abertos aqui no CEPI de aplicação. Viu? Obrigada, Vitória. Bem pertinente, né, essa participação, essa sua fala, para falar do quanto o trabalho administrativo, ela vai refletir na organização escolar, né, nessa qualidade do ensino, porque quando você traz a questão da merenda escolar, a merenda escolar diz respeito à permanência, né, dentro dessa perspectiva, além do que você falou, acho que quando, né, eu como representante de pais, e sugerir, né, assim, olha, vamos compartilhar semanalmente o lanche para os demais pais e responsáveis no grupo chamado coletivo, né, de responsáveis, pais e responsáveis do CP Aplicação, para que a gente também possa conversar com os nossos filhos em casa, como as coisas estão, como são, para a gente pensar também e conhecer, eu converso muito com os meus filhos, né, conhecer os recursos que chegam, até antes, eu sempre digo isso como membro da comunidade, como professora, e como mãe, pai, representando isso, né, que às vezes nossos filhos e nós mesmos, às vezes reclamamos, olha, o lanche está assim, o lanche está assado, né, não gostei hoje, não gostei ontem, mas é importante que a comunidade saiba que os recursos são poucos, né, acho que da outra tema, né, é 4,80? Valor total, né. Infelizmente, não chega a R$5, é 4,81 por dia para o aluno do CEPI. Isso para fazer o café da manhã, o almoço e o lanche da tarde. O almoço é R$2,04, 50 centavos para o café da manhã, 50 centavos para o lanche da tarde, o governo federal manda isso agora com aumento, né? Mais 40 centavos do Estado para complementar. E o café da manhã é agora 84 centavos, mais 40 centavos do Estado. Então, é muito pouco, né? É muito pouco, é muito difícil. A gente, às vezes, é cobrado, é muito cobrado, né? Mas aqui a gente faz tudo o que é possível, todo o recurso é encaminhado para o lanche. Como a gente disse, tudo é licitado com pregão eletrônico no sistema, não é nada, nem papel mais, é tudo no sistema. É muito dificultoso. Nesse momento, a gente já está elaborando os cardápios para 2024, já é uma recomendação da SEDUC, que tem que estar em Goiânia já semana que vem, isso para poder nortear o próximo pregão eletrônico. É demorado, é meses fazendo, né, e a gente não pode fugir de várias regras que eles permeiam, então é bem complicado. Ajustar um cardápio que agrade o estudante e que vai lá com um recurso que é mínimo, né. Ontem até ouvi alguns alunos aí, sugestões, daquilo que eles preferem, daquilo que eles não gostam tanto, e aí a gente nem sempre pode atendê-los, né, é difícil. Mas a gente caminha de cabeça erguida, fazendo o que tem que fazer, né.
te passa aí a palavra, Olavo, né, dentro dessa sua experiência, mas acho que esse tema, quando traz a questão, e a gente chama a Vitória para cá, para falar sobre o papel administrativo, o papel do conselho, e deixar os ouvintes a par dessas condições que são institucionais, né, que são financeiras, e que foge das mãos da escola, no sentido da forma como o recurso chega. Né? Então, são R$ 4,80 para fazer toda a alimentação, né? E aí é bom falar para a comunidade, para que nós já possamos pensar o que nós podemos fazer, aonde nós podemos recorrer, o que nós podemos organizar, até mesmo, né, como trabalho de formiguinha, mesmo que esse dinheiro, a gente sabe que vem recurso federal, recurso estadual, para poder compor o recurso financeiro para a compra do lanche, né, para a compra do alimento. Mas espera aí, a gente tendo consciência disso, enquanto membro da comunidade, enquanto cidadão, enquanto eleitor, né, enquanto sujeito que pode participar desse processo, a gente pode também começar a participar das decisões e ficar mais atento quando a gente fala das políticas educacionais, né, quando fala-se na televisão, quando se tem reuniões de conselho escolar também aqui municipal, né? Então, para poder estarmos juntos, compreender e observar melhor quando a gente for pensar nas escolhas dos nossos representantes, né? Na hora da gente participar democraticamente, sugerir políticas públicas, a gente estar atento e exigir, né, melhores, recomendar mais investimento nesse sentido, né? E a gente não sabe disso. A gente não sabe quais são as decisões. E, Olavo, para a gente só fechar esse bloco, né, assim, gostaria também que você pudesse falar um pouco disso, sobre enquanto conhecedor também da área do direito, né, qual é o nosso direito nesse sentido, enquanto cidadão, de fazer essas exigências, né, de participar dessas decisões, né, de estar atento ao que é o papel da escola, né, essa escola enquanto direito também do nosso estudante brasileiro, né, uma escola pública, gratuita e de qualidade. Se você puder falar para nós? Então, Paula, eu acho que se um dia eu fosse presidente do Brasil, para ministro da Economia, eu ia colocar alguém que gere a merenda de uma escola, porque quem consegue dar conta de comprar com 50 centavos, 40 centavos, 50 do governo federal e 40 do governo estadual, a merenda para o aluno, eu acho que ele sabe gerir bem, os recursos financeiros, né? Então é importante a gente participar para a gente ter noção. A gente agora, nesse programa, a gente está tendo noção de valores. A partir daí a gente compreende melhor como é feita a gestão desses recursos. Você falou da questão da participação popular, né? O que você está fazendo, vocês estão fazendo a partir desse programa, por exemplo. Então, estimulando a gente a conhecer, a partir daí participar. Do ponto de vista jurídico, eu diria que é um direito-dever do cidadão brasileiro de participar das decisões que vão afetá-lo de alguma forma na sua vida em sociedade. A Constituição de 1988, ela prevê a participação da população na elaboração de políticas públicas, quer seja na saúde, quer seja no meio ambiente, quer seja, no caso aqui, na educação. Então, assim, a gente tem respaldo jurídico para cobrar e para participar junto, né? Um problema que eu creio que seja de todo lugar, inclusive no âmbito da educação aqui, que eu percebo, que eu pude constatar, é o esvaziamento dos conselhos. Eu falo do ponto de vista municipal. É difícil chamar as pessoas participarem efetivamente das deliberações. Uma das funções do conselho, aqui também da escolar, é a função consultiva, né? Pela fala da Vitória ficou claro que isso existe aqui, que é o quê? Conversar com os alunos para saber o que eles gostam, o que prefeririam, se possível, que fosse comprado como merenda, né? Então, essa é uma das atribuições de um conselho, entre eles o escolar, que é consultar, é ouvir a comunidade que ele atende. Então, essa é uma função fundamental. Então, é importante que as pessoas participem. Enquanto, por exemplo, trazendo para o que eu pude vivenciar, enquanto membro do Conselho Municipal do Meio Ambiente, é que a gente tem acesso a mais informações, né? Nossa realidade poraense, recentemente,
a cidade toda foi tomada por fumaça, né? Então, a gente, enquanto conselheiros, pode indagar o porquê daquela fumaça. Não foi dito que o lixo, os resíduos sólidos seriam removidos, né? A gente pode perguntar isso. Me foi dito que apenas o lixo hospitalar está sendo remanejado pela empresa de resíduos. Os demais lixos, resíduos sólidos não estão. Se estivessem, certamente não tinha risco. A gente não teria passado por aqueles dias de fumaça intensa. Então, assim, quando a gente participa, né, os pais que eu espero que participem desse conselho escolar, a gente vai ter mais informações. Não só sobre a merenda, né? A merenda é porque é uma coisa cotidiana, né, do dia a dia está mais próximo, mas não só isso, as políticas, a questão da pedagógica, eu creio que isso também é matéria a ser discutida em um conselho escolar aqui da escola, do CEPI. Então, assim, e tem outra coisa, os filhos, né, espelham, usam os pais como exemplo. Se eles verem os pais participando, certamente serão também cidadãos mais atuantes na vida em sociedade no futuro. Então, o pai, ao participar, também vai estar dando um bom exemplo de cidadania para o seu filho. A sociedade se constrói melhor, né? Sim. Então, a gente percebe que na fala nossa, né, a importância da participação da comunidade nas tomadas de decisões e na gestão das instituições. E no caso da escola, né, é isso mesmo, né, a gente participa das decisões consultivas, deliberativas, deveria, né, participar mais, né, e do âmbito pedagógico também. E na semana passada nós falávamos disso, do projeto Estudante de Atitude, né, aqui, apesar que a gente vai percebendo a limitação do Estado, às vezes no envio de ter o recurso disponível e estimulando os alunos a fazerem a proposta. Mas só esse estímulo, né, quando o aluno encara e o pai encara isso numa lógica de que podemos juntos perceber como está esse ambiente escolar, quais são as suas demandas e poder atuar junto, já é um trabalhinho de formiguinha, né? Então, é uma estratégia, uma ferramenta, né? Esses espaços de conselho, é uma estratégia, uma ferramenta e um espaço em que nós podemos expor nossas necessidades como cidadãos, como o Olavo disse, né? Garantir nossos direitos ao acesso a uma vida em sociedade com qualidade. É um experimento, né? E para exemplificar esse espírito participativo que deve ser fortalecido em nós, né, mães, pais, responsáveis, trabalhadores em diferentes áreas importantes, né, para manter a vida em sociedade mais solidária, nós, comunidades da universidade, nós, comunidades do bairro aqui, mais uma música para a gente ouvir. A música é Gonzaguinha. Voltamos novamente com o programa Socializando, um projeto da Web Rádio CEPI Aplicação, em parceria com os projetos de extensão Rede, Sociedade, Educação, Trabalho e Ensino de Geografia e o projeto Fortalecimento dos Conselhos Escolares e da Democracia Participativa na Escola Pública. Projetos vinculados ao Laboratório de Pesquisa, Extensão e Ensino de Geografia, o LAPEGEL, da UEG de Porá. Nós vamos continuar falando aqui da importância e da necessidade de reconstruir a gestão democrática e participativa na escola. Estamos aqui com a professora Vitória e com o Olavo, né, bacharel em Direito e participante ativo nos conselhos municipais. E ouvindo a música aqui, eu fico viajando, né, e vou ler um trecho aqui que acaba falando o finalzinho da música, né, a gente quer viver pleno direito, a gente quer viver todo respeito, a gente quer viver uma nação, a gente quer ser um cidadão, a gente quer viver uma nação, quer ser um cidadão. Então, nesse sentido, né, quando a gente pensa viver uma nação, cidadão e ser cidadão, a gente imagina sim os nossos direitos de acesso à qualidade, à informação, o pleno direito. Nós falamos aqui agorinha, né, no intervalo aqui ouvindo a música, e aí eu quero chamar a atenção e eu quero os dois conversando, né, acho que é interessante o Olavo falar da condição da UEG, né, passando o que é uma instituição pública de qualidade de ensino, que a gente sabe dos enfrentamentos, né, Olavo, que a gente tem passado, mas da importância que ela tem na formação das pessoas, assim como o CEPI de aplicação na formação dos filhos da classe trabalhadora, assim como os nossos estudantes da UEG também são, né, a gente pensando nesse sentido. E falando dessa nossa participação aqui, a gente falava de um problema, por exemplo, um problema que a gente passa aqui no CEPI de aplicação e passou similar na UEG, que é a questão da eletricidade, né? Resumidamente, por que eu quero chamar essa atenção? Para a gente poder pensar junto, o que a gente poderia fazer, por exemplo, para sanar o problema da eletricidade? A gente sabe que passou por uma reforma na escola, a gente sabe que veio o recurso, né? Mas a gente sabe que o problema permanece.
Rapidamente, Vitória, eu gostaria que você só situasse aqui os ouvintes, e aí, Olavo, que você ajudasse a gente a pensar junto assim, bom, tá, eu sei do problema. E o que nós podemos fazer juntos, enquanto comunidade, para tentar resolver esse problema, porque afeta a questão da eletricidade, a falta dela, ela afeta o funcionamento da escola e o processo de ensino-aprendizagem desses alunos, que pode tornar esses alunos cidadãos, ser de respeito, ter acesso ao conhecimento. Então, Paula, a escola, né, passou por uma reforma geral, a recente, tem um ano aí que terminou, e nessa reforma estava previsto e foi feito também a parte elétrica. Na parte elétrica, eles, então, trocaram toda a fiação, trocaram aí a forma de funcionamento dessa energia, mas não houve uma melhoria do transformador da energia. Então, o que acontece aqui? A energia que nós recebemos, ela é insuficiente. O gasto, ele é maior, né, devido aos equipamentos que nós temos, computadores, ar-condicionado, equipamentos da cozinha, né, os fornos e outros, né. Então, o gasto é maior. E o que já foi feito? A nossa gestora já tem um bom tempo, já faz anos, antes da reforma mesmo, já havia solicitado um novo transformador aqui para a escola. Isso já foi solicitado para o Estado. Então, nós temos que aguardar. E já foi reformada essa solicitação. A nossa coordenadora regional está a par, está empenhada, né, em resolver também isso. Então, agora é com a SEDUC. A gente acha que podemos, sim, criar formas aí, né, ver o que é possível, mas nós temos que aguardar o Estado. Olavo, da gestão escolar, o que tinha que ser feito já foi. E agora, o que nós podemos fazer? Você tem alguma sugestão que a gente pode pensar nesse sentido, tendo a informação que dentro do administrativo, dentro do que cabe a gestão administrativa da escola e da SEDUC, né, da coordenação regional fez, e nós, comunidades, cientes desse problema, de que forma que nós podemos organizar para resolver essa questão? Bom, Paulo, eu creio que nós, né, enquanto população, enquanto comunidade, a questão energética, não sou especialista, mas é algo enfrentado não só pela escola, mas pela comunidade goiana, né, como um todo, né. Um dos problemas é a oscilação energética, né, são as redes de distribuição. A gente pensar um passado recente, nós goianos éramos atendidos pela CELG, depois pela Enel, agora estamos pela Equatorial. Um dos problemas que influenciam e dificultam a prestação do serviço público é a oscilação, a entrega da rede elétrica. Nós deveríamos, enquanto a comunidade, cobrar uma efetividade, uma melhor qualidade do serviço de energia elétrica, porque a gente não precisa ser, não estou falando da realidade daqui, não vivencio aqui, mas falo enquanto cidadão. Uma das causas de prejuízo de maquinário, de ar-condicionado, é a queda constante, né? A fonte queima, a oscilação prejudica algum funcionamento de alguma peça, então a gente, enquanto sociedade, deveria cobrar, já que somos pagadores de impostos, né? Somos contribuintes, temos o direito de que já que a gente paga, né, que esse serviço seja nos entregue com melhor qualidade. A gente, enquanto cidadão, deve considerar se nossos governantes estão cobrando das concessionárias a prestação desse serviço, né? Estão cobrando, então a gente pode cobrar enquanto cidadão e ser crítico. Poxa, se eu estou pagando por algo, eu quero que ele me seja entregue com a qualidade melhor, porque isso impacta tudo, né? Impacta, hoje em dia a gente é totalmente dependente da energia elétrica para dar uma aula, para utilizar um data show. Hoje o clima está quente, né? A insalubridade na sala de aula que a gente tem hoje em dia é muito alta se não tiver um ar-condicionado funcionando. Então, assim, a gente é totalmente dependente da energia elétrica. A gente, enquanto cidadão, deve cobrar um serviço de melhor qualidade por parte da concessionária, por parte dos governantes, uma cobrança também para que seja melhorado isso. Então, complementando aqui, como a gente colocou, já há um empenho, né, da gestora, já de um tempo longo já, da nossa coordenadora regional, com a SEDUC, né, com os órgãos da SEDUC, para resolver essa situação.
ela ainda não foi resolvida, mas a gente entende também porque é demorado. Sempre os engenheiros nos dão essa resposta, né? É um trâmite, tem que elaborar projetos, tem que passar por diversos setores, então é realmente demorado. Então, por isso eu disse, a gente tem que aguardar, né? Eu vou falar enquanto mãe também, né, como a própria pesquisadora também na área da educação, como cidadã, reunindo as informações que vocês trouxeram, né, que é isso, né, precisa guardar, a gente já sabe que internamente a escola já se fez, o Olavo fala do nosso papel enquanto cidadão de cobrar, né, as instituições que deveriam, mas também, né, eu vejo que esse espaço, esse momento, e pensando nas decisões, na participação, na compreensão, né, desse movimento do não cumprimento do acesso aos direitos que os nossos filhos têm na escola, né, que deixa de ter acesso, às vezes, ao desenvolvimento do processo de ensino e de aprendizagem por conta do impacto físico, né, da má distribuição da energia elétrica, por exemplo, mas nós tínhamos que conversar, pais, porque eu acho que eu sempre trago isso aqui, né, o Olavo que vem como convidado, a professora Vitória, a professora Alessandra está aqui, a Aline sabe que eu tenho falado, a importância, de repente, de nós, pais, mães e responsáveis, saberem dessa situação e se organizar, documentar e exigir também. Exigir. Eu vou citar 2 exemplos, né, que aconteceu aqui na escola, não sei qual o impacto efetivamente que isso teve, mas isso já demonstra uma organização nossa, Olavo, enquanto pais, né, nós tivemos a questão de vivenciar uma falta de professor, né, que nós tivemos falta de professor de geografia, e a gente quis entender sobre isso. Mobilizamos alguns pais, mobilizamos representantes da universidade, né, e questionamos a coordenação regional de ensino, pelo menos para saber até onde que vai o papel. A gente já sabia que a escola já estava correndo atrás para a realização da demanda, a gente sabia do empenho da professora de estar conseguindo trabalhar, né, nesse duplo trabalho, a gente sabia da necessidade da outra professora sair de licença, e os nossos filhos, nós sabíamos disso porque nós fomos perguntando, a escola falou, questionamos a CRE, né, e em algum momento a CRE, né, correspondeu e conseguiu e se organizou. Se foi pela carta, se não foi, se foi pelo menos, não nos interessa que nós nos organizamos, nós procuramos saber. E um outro exemplo, né, que a gente pode falar dessa questão da participação nossa, é que também recentemente, né, nesse coletivo de paz, nós nos organizamos, os pais, às vezes, querendo compreender quais são as atribuições, as reuniões escolares, né, sentindo falta desses momentos, para poder falar das dificuldades dos nossos alunos, né, da relação professor-aluno, de algumas questões que fazem parte do cotidiano de ser pai e mãe, acompanhar dos seus filhos, nos reunimos, nos organizamos enquanto representantes, falamos com a instituição, falamos com a coordenação pedagógica, falamos com os professores, falamos com a direção, né, e, enfim, para chegar a essas nossas necessidades, e a escola nos ouviu. Então, esses pequenos caminhos, essas pequenas atitudes, elas são exercícios que demonstram essa participação, né, essa participação da comunidade pedagogicamente na escola. Também é um trabalho pedagógico de formação cidadã dos membros da escola, né, e isso seria importante, e aí eu sempre falo disso, né, e eu não vou deixar de falar porque eu estou falando aqui na rádio, né, nesse sentido, nos chamem sempre para falar dessas condições que passa a escola, porque nós estamos aqui em defesa da escola pública de CP Aplicação, da escola de tempo integral que volta a falar, que recebe os nossos filhos e nós somos trabalhadores, precisamos deixar os nossos filhos aqui para poder trabalhar, não é? Então, nada melhor do que a gente poder se organizar juntos e lutar juntos, porque institucionalmente já foi feito o que tinha que ser feito. Agora, e nós, enquanto cidadão, nós devemos acompanhar e exigir. A burocracia não pode ser maior do que o direito do nosso aluno nesse sentido. A burocracia ela tem que andar junto com o direito do aluno, né, de ter direito à educação de qualidade. Né? Então, aí fica essa aclamação aí para a gente poder pensar sobre, né, o que fazer, nosso papel na escola. Posso complementar mais um pouquinho? Então, sim, né, valeu a pena vocês terem feito aquela reunião, né, naquele momento, como você argumentou aí, de professores e tal, e é aquilo, tem uma demanda, né, o Estado tem o tempo dele para organizar, tudo tem seu tempo,
já estava programado que teria, sim, a substituta, mas é porque tem um tempo certo. Tem os tempos certos dos contratos, né, de liberarem. E coincidiu, deu tudo certo, né? E eu quero complementar aqui a respeito da questão, por exemplo, da energia, e dizer que já está em trâmite uma outra reforma para a escola, né, das escolas de período integral, no nosso caso aqui, uma que vem específica para o tempo integral. A engenheira já esteve aqui, já tem um tempo, já conversou, já mandou o projeto, então já está, como diz, na agulha, qualquer hora está chegando. E essas reformas não é a gente que gere, como não foi a outra, né? Já vem tudo pronto, a SEDUC já manda tudo pronto, a gente somente abre as portas da escola, recebe o pessoal para trabalhar. A gente não vê o dinheiro, a gente não paga e a gente não opina em nada. Eles apenas cumprem o projeto, né? Executam o projeto, e os engenheiros da SEDUC vêm, fazem a vistoria e vão liberando aí passo a passo, né? E então a gente está muito feliz, né, que logo, logo nós teremos uma nova reforma, vai adequar melhor ainda a escola, a gente está acreditando e esperando isso com muita ansiedade, que chegue logo. E tem uma outra coisa, nós estamos aguardando já tem algum tempo, uma outra tramitação, que é a quadra. É uma quadra de esportes para a nossa escola, e está caminhando. É demorado mesmo, a gente tem que ter um pouco de paciência nesse sentido, mas não significa também ficar de braços cruzados, tem mesmo que agir, tem que correr atrás do que está faltando, sim, para poder, aquilo que for da nossa alçada, né, a gente está organizando para poder fazer caminhar, né. Então, a gente está aguardando essa nova reforma, aguardando a quadra, e espero que os filhos de vocês que estão ouvindo usufruam de tudo isso, né, esperamos, né, que aqui nada é sozinho, é um grupo, e a gente trabalha sempre junto e unido, né. Olavo? Sim, só complementando aqui, Paula, você falou que teve uma demanda e vocês fizeram uma carta. Então, só queria chamar a atenção para essa necessidade de a gente formalizar nossos anseios. Vocês fizeram isso por meio de uma carta. Hoje em dia, a gente tem a mania de reclamar e fazer algo tudo por WhatsApp. Mas é importante e tem um porquê da gente formalizar nossas demandas. Então, na Constituição existe o direito de petição, é o direito de pedir. A gente pode pedir, talvez a gente não consiga, mas a gente pode pedir, e ao pedir a gente está também utilizando essa ferramenta burocrática como instrumento de pressão, né? Então, só para reforçar a importância da gente formalizar nossos anseios. E também, por fim, eu só queria chamar a atenção pelo fato de que, enquanto servidor, né, da universidade, boa parte dos professores aqui do CEPI provavelmente se formaram na UEG, não só do CEPI, mas do estado de Goiás como um todo, né? Então, chamar essa atenção para a gente, enquanto cidadão, ter essa sensibilidade de saber, né, que a educação em Goiás é a educação básica, mas também a educação superior, porque a UEG é quem forma os professores desse estado. Obrigada, Olavo, bem lembrado, né? E eu quero chamar aqui também e agradecer a participação dos ouvintes, né? Estão ali no bate-papo, no Instagram, é isso, né? Então, Ale, Carolina, Gleber, Marcelo, e a gente tem ali uma contribuição bacana, tem como descer? Né? Gostaria de compartilhar aqui, para quem está ouvindo, que às vezes não está, não conseguindo ver o chat, né? Do Gleber, né? A Ale fala que é muito importante a discussão. E o Gleber fala, poderia ser um investimento na área, né, falando sobre a questão da energia elétrica, né, poderia ser um investimento na área de produção de energia limpa. No caso da nossa região, ela é abundante em energia solar, porque sanaria todo o problema, tanto da UEG quanto das escolas. Seria bom, né, que se ela morasse um projeto para que fosse destinado, se tivesse um projeto que tivesse destinado uma verba para investir nesse setor, que proporcionaria uma melhor qualidade, pois não haveriam quedas constantes no fornecimento de energia e não comprometeria o desenvolvimento do trabalho já feito, que é excelente qualidade, né, tanto na escola, nas regiões, né. Sim, a Vitória já está colocando aqui, né, que já há uma preocupação nesse sentido, né, e aí, até antes de passar, Vitória, né, que era o passo, e eu continuo reforçando, né, eu quero dizer que a escola, por isso nós estamos aqui falando na web rádio, por isso nós estamos fazendo integração, né, Olavo, do projeto da UEG, do curso de Geografia, com a escola pública, né, trazendo os membros da comunidade, trazendo a comunidade administrativa e escolar para poder falar, porque a escola, no desempenho dessa função de gestão
participativa, né, ela precisa ter clareza de que esse processo de formação para uma vida cidadã, isso não é para o CP de aplicação, nós estamos falando para todos, né, portanto, diz respeito a uma gestão democrática, né, quando a gente fala, o Gleiber fala, os outros falam ali, nós estamos falando de participação da comunidade, dando ideias, né, dando sugestão, né, para a construção de mecanismos de participação de toda a comunidade, e aí não é só esse espaço, não é só, né, aquele é um espaço da comunidade, ouvir, esse é um espaço da comunidade falar. Tem outros espaços que a gente pode organizar e deve organizar, e que teve, infelizmente, eu vou usar a palavra morta, mas ela é muito forte, né? Mas a gente precisa ressuscitar essa participação. E aqui eu vou chamar exemplo de alguns espaços, né? Que quem sabe no futuro a gente possa conseguir, né? Tanto esse papel do conselho escolar, igual vai ter eleição de novo, né? Então vamos participar. A associação de pais e mestres, pode ser esse espaço em que nós vamos discutir mais plenamente essas demandas, como o Gleiber coloca ali, o que pode sugerir, como a gente pode correr atrás. A gente já teve uma associação de pais no início da escola, inclusive muito forte, e demandava várias questões, e resolvia problemas para a escola, ajudava muito financeiramente, com trabalhos, né? Já houve uma associação bem forte aqui no início da escola. O Grêmio estudantil, né, o Grêmio mesmo, no sentido dos alunos se organizarem e pensarem nas demandas dele, o que querem, não só no sentido de cobrança, não só no sentido de jogos, não isso é importante porque reúne, mas o que são de fato as necessidades desses alunos e como eles podem, com o olhar deles, enquanto já exercitando o ser social, o ser político que ele é, na construção dessa educação com qualidade, né? O tempo já vai passando aqui e nós já estamos quase encaminhando para o final. Vou passar mais algumas falas, nós vamos depois terminar também com música, né? Mas, Olavo, mesmo com essa incipiência, a gente sabe que nos últimos tempos a gente teve aí uma desmobilização do processo democrático, né? Dessa forma, pelo que você disse, nós estamos reconstruindo os conselhos escolares, os conselhos municipais nos quais você participou, demonstra que nós continuamos no caminho certo, uma sociedade democrática? É por conselho que a gente consegue restabelecer ou fortalecer uma democracia? Creio que sim, Paula. É um dos meios. Eu acho que, inclusive, essa iniciativa de vocês aqui colabora, porque a gente sabe que o que é discutido, o que é feito em qualquer escola reverbera na sociedade como um todo. Os pais, a gente sabe que os pais são muito influenciados pelos filhos. Os filhos, por mais que não são tão maduros, mas eles têm essa capacidade de influenciar seus pais. Então, eu vejo a escola, a educação, como um papel de emancipação, como um papel de formação cidadã, sim. Ao fazer isso daqui, talvez, no futuro, alguém que venha participar aqui, uma criança, ou então um pai, vai participar também, vai despertar para querer participar também de um conselho municipal. Então, eu creio que sim, está no caminho certo, acho que é isso. A gente, infelizmente, vive numa sociedade muito imediatista, né? Mas isso é uma construção, é algo gradual, e eu acho que vocês estão fazendo aqui o alicerce para uma sociedade mais participativa. Depois do alicerce vem a parede, depois o telhado, é aos poucos. Mais um passo está sendo dado aqui nesse momento. Obrigada, Olavo, e para a gente ir caminhando, Vitória, né? Você já falou, mas eu gostaria que você fizesse agora a chamada nossa, né? Puxasse a nossa orelha enquanto pais responsáveis e mães, né? Que vão ouvir, e eu tenho certeza que vão repensar sobre isso e essa importância de caminhar junto com a escola, né? E eu pergunto, né? Como que essa gestão, para finalizar, você já disse, mas como a gestão escolar, pedagógica, administrativa pode mobilizar a comunidade para que o CP Aplicação fortaleça a qualidade de ensino dos nossos filhos? O que a escola pode fazer para que a gente volte mais vezes, esteja aqui junto, participando e discutindo, participando das decisões, conhecendo melhor as dinâmicas, né, da administrativa e financeira e pedagógica da escola? Então, como eu disse, a escola ela é aberta, né, nós todos estamos abertos para receber os pais e qualquer outra pessoa da comunidade em qualquer momento. E eu creio que um dos meios é que quando há reunião de pais, por exemplo, que os pais venham, participem, ouçam, deem sugestões, conversem também com os filhos e repassem tudo isso para cada segmento aqui da escola, tanto para a parte pedagógica, quanto para a nossa parte, quanto para a gestora,
porque a gente vai perceber aquilo que pode ser melhorado, aquilo que precisa da ajuda, da colaboração também da comunidade, e também mostrar aquilo que é feito e aquilo que também está com dificuldade para ser feito. Então, eu acho que é com essa participação, que ela é livre em qualquer momento, mas principalmente quando há reunião de pais, que venham, não deixem de vir, porque às vezes há uma reunião de pais, a gente faz reuniões e poucos participam, né? Então, é importante que venha fisicamente, né? Que esteja aqui para conversar, para trocar ideias, saber do seu filho, saber da escola. Eu acho que esse é o primeiro passo. E colocando, por exemplo, quanto aos recursos, tem um painel na entrada da escola, onde a gente coloca tudo que entra, em valores, né? Mas, por exemplo, se quiser saber mais, é só falar comigo. A gente tem tudo, a gente pode mostrar o que precisar, entende? É bem claro, bem transparente. E chegando ao final, eu quero agradecer, né, ao Olavo e à professora Vitória por estar aqui conosco, né? Muito obrigada pelas contribuições. Vou passar aqui também para vocês se despedirem antes da gente colocar a música, mas eu quero lembrar, né, que vai ter eleição do Conselho Tutelar agora em outubro, é isso mesmo, né? Em outubro, então estejam atentos, participem, conheçam os candidatos, porque também é uma forma, né, as pessoas representarem, e são eles que vão observar as demandas das crianças e adolescentes, né? Oi? Isso, dentro da escola. E dentro da escola, né, agir dentro da escola, então estejam atentos, nós podemos falar isso depois, despedir rapidamente, e a gente depois termina com música, né, toda forma de poder do Engenheiros de Havaí, para a gente poder pensar, vamos ver o que as pessoas estão dizendo, o que elas estão falando, quem está lá na frente, para a gente poder saber escolher melhor e participar mais democraticamente da nossa sociedade. Despedindo, Olavo? Mais uma vez, parabenizar a todos aqui envolvidos no programa, e fazer um apelo, né, para todo mundo que está nos ouvindo, seja você a mudança que você espera da sociedade, e aí você vai estar fazendo a sua parte. Isso mesmo, endosso as minhas palavras aí, as suas, né, é só agradecer, parabenizar aqui a professora Alessandra, que teve a iniciativa, né, da Web Rádio, todo mundo abraçou, né, e isso está sendo muito importante. Olha a diferença, né, já está chegando a muitas pessoas, né, e fazendo diferença na sociedade. A você também, Paula, Olavo, que está, e a todos os nossos ouvintes aí. Obrigada. Bom dia a todos e até o próximo programa. Valeu, gente, teve voz. Essa aqui mesmo. Ela tá com um galão aqui. Seca até minha língua. Eu tô assim, tem dias. Eu tô tomando, acho que as minhas medicações. Muito obrigada. Não sei se eu também estarei esperando. Eu falei, a gente vai aprendendo juntos, claro, né? Claro, e na medida em que vai surgindo. As falas foram bastante